Olá, aluna! Olá, aluno! Muito bom vê-lo aqui novamente no meu canal no YouTube. Espero que você tenha gostado ali de todas as nossas aulas até agora. E nós seguimos aqui no direito das obrigações, na teoria do pagamento, tá? E a partir de agora nós iremos estudar os aspectos objetivos do pagamento. Vamos lá, então? Seguinte, pessoal, aqui nós estudamos os aspectos objetivos do pagamento, que é, na verdade, o objeto, o que tem que ser pago e como se prova que esse pagamento aconteceu. Isso está previsto lá nos artigos 313 até o artigo 326 do Código Civil. É isso que nós estudamos aqui nos aspectos objetivos do pagamento. E começando pela nossa primeira regrinha, batida já, tenho certeza que você conhece, tá? Coisa diversa. O credor não vai ser obrigado a receber coisa diversa da que foi pactuada, ainda que essa coisa diversa seja mais valiosa. Como assim, Daniel? Me explica. Claro, te explico. Presta atenção. Sou dono de uma concessionária de carros e você é cliente dessa concessionária. Você foi lá na minha concessionária e comprou um Fusca Azul na minha mão. Um Fusca Azul caindo aos pedaços pelo preço de R$ 5.000. Consegui te vender aquele Fusca. E aí nós combinamos que a entrega iria acontecer na outra semana. Chega a outra semana, quando você vai buscar o Fusca, cadê o Fusca? Não tem mais o Fusca. E aí eu viro para você e falo, olha, aluno, pois é, eu não tenho aqui o Fusca, mas eu tenho aqui um Corolla 0 km e eu te entrego esse Corolla no lugar do Fusca. Você aceita? Te pergunto, você é obrigado a aceitar esse Corolla 0 km no lugar do Fusca? Não, não é obrigado. Por que não é obrigado? Porque o credor não é obrigado a aceitar coisa diversa da que foi pactuada, ainda que essa coisa diversa seja mais valiosa. Por isso que nós temos essa primeira regrinha. A coisa pactuada é ela que tem que ser entregue, a não ser que haja concordância entre ambas as partes para que aconteça ali o que nós chamamos de dação em pagamento. Mas calma, que eu vou te explicar num outro vídeo específico o que é dação em pagamento. Tranquilo? Posso seguir aqui? Tudo em ordem? Pronto aí? Então vamos lá. Princípio da prestação integral ou da identidade física da prestação. Está lá no artigo 314 do Código Civil. O que é isso? Presta muita atenção. Se a prestação for divisível, o credor não é obrigado a receber e nem mesmo o devedor a pagar em parte, se não for convencionado. Como assim? Te devo 1 tonelada de cana-de-açúcar. Posso te entregar 100 quilos hoje, 100 quilos amanhã e assim sucessivamente? Não! Se a obrigação foi pactuada, ela tem que ser paga por inteiro de uma só vez, pois nós temos o princípio da prestação integral. Se não, do contrário, poderia ter muito custo ali para as partes envolvidas, ou com o transporte, ou com o pagamento, ou com manutenção. Por isso nós temos que pagar tudo de uma só vez. O credor ele não vai ser obrigado a aceitar pagamento parcial. Ele aceita se ele quiser. Tá? A ideia é que você não é obrigado a aceitar pagamento em partes e nem é obrigado a pagar em partes. Você tem que a obrigação de pagar tudo, integralmente. Tranquilo? Seguindo aqui, princípio da pontualidade. O que é isso? Você tem que ser pontual. Marquei com você uma reunião às 7 horas da noite. 7 horas da noite você tem que estar nessa reunião. Marquei que o vencimento da obrigação é no dia 10. É no dia 10 que a obrigação tem que ser paga. Pelo princípio da pontualidade, a obrigação só é exigível no dia do vencimento. Imagine que você está devendo o banco, tem um empréstimo com o banco, tá? E aí as prestações elas vencem todo dia 10. Te pergunto, chegou o dia 5, o banco pode te cobrar? Não, ainda não. Ele só pode exigir o pagamento no dia 10, tá? Por quê? Porque pelo princípio da pontualidade, as obrigações são pagas na data do seu vencimento. Ele só tem a obrigação de cumprir a prestação no dia do seu vencimento. E o princípio do nominalismo. Olha só o que é o princípio do nominalismo. Presta muita atenção, tá? Imagina aqui junto comigo. Você deve se recordar. Há 15 anos atrás, você ia com R$ 1 na padaria. Você voltava com o quê? Com 10 pães, 1 litro de leite, ainda sobrava dinheiro para você comprar um Big Big, um chiclete. Não sei se você se lembra desse Big Big. E hoje, se você vai com R$ 1 na padaria, você volta com 2 pães e olhe lá, dependendo da padaria. Se você achar uma que vende 2 pães por R$ 1, me fala onde que é que eu vou lá comprar pão, porque é caro, tá tudo muito caro. Por que eu estou falando sobre isso? Presta atenção. Se eu tenho uma obrigação com você e eu tenho que te pagar R$ 10.000,
Eu tenho que te entregar as notas em R$ 10.000 ou eu tenho que te entregar o valor equivalente ao momento que aquele dinheiro foi pactuado? Como assim, Daniel? Não entendi nada, embolou tudo aqui. Calma. R$ 10.000 há 10 anos atrás representava um poder de compra. Com R$ 10.000 há 10 anos atrás, você conseguia comprar X produtos. R$ 10.000 hoje, você não compra nem metade desses produtos. E eu te pergunto, se eu fiz uma obrigação com você há 10 anos atrás, que eu deveria te pagar R$ 10.000, quanto você vai me cobrar hoje? Eu tenho que te pagar. São esses 10.000 ou eu tenho que pagar o equivalente a R$ 10.000 hoje? Pelo princípio do nominalismo, eu tenho que te pagar só os 10.000, não o equivalente. Nós nunca apuramos o valor real, o valor de compra da moeda. Nós sempre apuramos o valor que foi pactuado. Mas, Daniel, isso é muito ruim, porque se a pessoa faz uma obrigação comigo e eu nunca atualizo ela, ela vai ficar sempre na vantagem. Claro. Por isso que nós temos lá no artigo 316 a possibilidade de inserção de uma cláusula de reajuste. Exemplo, você paga aluguel. Anualmente o seu aluguel não é reajustado? Pois é, e pode, desde que a periodicidade, o período não seja inferior a 1 ano. As obrigações podem ser atualizadas anualmente. O valor delas poderá ser reajustado para acompanhar o valor real da moeda. É uma tentativa de se chegar no valor real. Mas pelo artigo 315, você deve só o valor que foi escrito, não o valor de compra que representa aquela moeda. Tranquilo? Seguindo para a teoria da imprevisão. O que é a teoria da imprevisão? Imagina aqui junto comigo, tá? E no dia que esse vídeo está sendo gravado é o melhor dia para exemplificar isso. Eu estou gravando esse vídeo aqui hoje, no início aqui da quarentena por conta do coronavírus. Não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas você vai se recordar com toda certeza, todos nós iremos nos lembrar para sempre do coronavírus. Você previa o coronavírus? Não. Você previa uma quarentena, um isolamento social por conta do coronavírus? Também não. E o que o coronavírus ele faz? Ele faz com que as prestações elas fiquem caras para algumas pessoas, baratas para outras pessoas, e pode ser que você tenha um fato imprevisto. E aí, o que está falando com a gente? Presta atenção aqui, ó, vou ler para você. Em se tratando de uma obrigação de trato sucessivo, ou seja, aquela obrigação que é paga ali mensalmente, acontecendo um evento superveniente e imprevisível que torne as obrigações desproporcionais, de modo a prejudicar uma das partes, pode ser pedida a sua revisão judicial. O que é isso? E aí, eu já tive alguns alunos até mesmo me perguntando isso, tá? Por essa teoria da imprevisão, se você tem ali um contrato de financiamento de um automóvel, por exemplo, você financiou esse automóvel para dirigir Uber. Por conta do coronavírus, você está conseguindo dirigir Uber? Não, ninguém está conseguindo fazer nada. E aí, pagar o valor que foi originalmente pactuado não fica caro demais para você? Fica. Pela teoria da imprevisão, é possível você pedir o reajuste para manter a sua obrigação, para que você continue devendo o valor da sua prestação, mas com uma forma, com juros, com data de pagamento diferente para possibilitar a manutenção daquela obrigação. Pela teoria da imprevisão, nós adequamos o valor que você deve para a realidade em razão de um fato imprevisível. E é isso que eu quero que você entenda. Se o fato é imprevisível, como por exemplo o coronavírus, você pode pedir a revisão do valor das suas obrigações por conta disso, desde que se torne ali desproporcional, desde que fique alguma coisa ali que não seja a realidade daquela forma como você pactuou. Tranquilo? Além disso, tá algo muito interessante. Você não deve se lembrar, eu mesmo nem vivi essa época. Nos anos 2000 era muito comum as pessoas elas comprarem imóveis pelo valor do dólar, pelo valor de cotação do dólar. E até ali uma determinada época, o valor do dólar ele era equiparado ao real de forma fictícia. O Banco Central colocava que o valor do dólar era equivalente a R$ 1. E hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, o dólar vale mais do que R$ 5, tá? E aí, olha só, que interessante. Se a pessoa ela fez um valor de um contrato vinculado ao dólar, quando ela fosse pagar, poderia-se ter ali uma certa diferença. E aí o artigo 318 do Código Civil, ele proíbe a inserção de cláusulas de ouro ou cláusulas de flutuantes, como se assim, elas variassem de acordo com a data do pagamento. O nosso código proíbe que você faça uma obrigação vinculada a um índice flutuante, vinculado ao dólar, vinculado à cotação do ouro, vinculado à cotação do petróleo. Nada disso seria possível. Só que o STJ, hoje, a jurisprudência que nós temos, ela permite que você faça esse tipo de obrigação sim,
mas o pagamento ele tem que sempre acontecer em reais. Se nós fazemos um contrato aqui no nosso país e queremos exigir isso judicialmente, eu só posso exigir em reais. Eu não posso fazer uma ação pedindo, olha, eu quero que você condene a outra parte a me pagar 100 mil dólares. Não, eu tenho que fazer uma ação pedindo que ela me pague 500 mil reais, que é o valor equivalente ao dólar de hoje, tá? Ou seja, as cláusulas de horas de moeda estrangeira ou a indexação em moeda estrangeira, elas são proibidas de acordo com o artigo 318 do Código Civil. Mas jurisprudencialmente nós aceitamos a depender do caso, lembrando que o pagamento sempre terá que acontecer em reais. Tranquilo? Seguindo então, como que você prova que o pagamento aconteceu? Você prova que o pagamento foi feito, você que é o devedor, pela quitação ou pela posse do título. Professor, o que é quitação? Olha só o que eu vou te perguntar e você vai errar no primeiro momento, mas depois você nunca mais vai errar. Eu devo o banco. Devo 10 mil reais para o banco. Pego 10 mil reais, coloco no meu bolso e vou até o banco. Chego lá no banco e entrego os 10 mil reais. O que eu fiz nesse momento? Eu quitei a dívida? Não. Eu não quitei a dívida. Devedor nunca quita dívida. Quem quita é sempre o credor. O ato da quitação é ato exclusivo do credor. Professor, não! Eu vou lá no banco e eu quito a dívida. Não. Você vai no banco e você paga a dívida. O banco quita ela para você. Quitação nada mais é do que o recibo de pagamento. É o nome jurídico que nós damos para o recibo de pagamento. Quem dá a quitação é sempre o credor. E como então que o devedor prova que ele pagou uma obrigação? Ou tendo ali na mão dele a quitação, ou seja, o recibo de que ele fez o pagamento, ou a posse do título. Como assim? Eu te entreguei um cheque, ou eu te entreguei uma nota promissória, prometendo que eu iria te pagar 10 mil reais na data X. Chega a data X, eu vou lá e te pago aquele dinheiro. E eu exijo que você me devolva o cheque ou me devolva a nota promissória. Como que eu provo que eu paguei esse cheque com essa nota promissória? Olha, está aqui comigo. Se está comigo, um título que é meu, significa que eu fiz o pagamento daquilo. Então a obrigação, ela prova-se o pagamento dela ou através da posse da quitação ou através da posse do título. Tranquilo? A quitação, então, já falei com você, ela é o recibo que o credor dá. E olha só o que o artigo 320 ele fala com a gente. Pelo artigo 320 está lá que a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, ou seja, não precisa de ter instrumento público, ela designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor ou quem por este pagou. Por que tem que indicar quem pagou? Isso mesmo, porque se for um terceiro desinteressado que paga a dívida, se ele paga no nome dele, ele terá direito a reembolso. O tempo e o lugar do pagamento com a assinatura do credor ou do seu representante. Presta atenção aqui, aluno. Quando você vai fazer um recibo, você coloca lá, recibo. Recebi a quantia de X reais referente ao aluguel da casa localizada na rua tal, no dia tal, local Belo Horizonte, assinatura da pessoa. Não é assim habitualmente que a gente faz? Nós cumprimos sempre os requisitos do artigo 320. Mas eu te pergunto, e se a quitação ela não tiver todos esses requisitos? Exemplo, eu vou fazer o pagamento através de depósito bancário, que aí eu vou lá e pego o envelope e coloco no caixa. Ou, hoje em dia é possível, pego o dinheiro e coloco o dinheiro direto no caixa. Como que eu provo que eu fiz esse pagamento? O recibo que vem lá da caixa, do caixa bancário, ele designa, ele tem assinatura, por exemplo? Não, ele não tem todos os elementos do artigo 320. Mas poderá ser provado o pagamento? Sim, de acordo com o parágrafo único desse artigo, que fala que, ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo, valerá a quitação se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida. Ou seja, depositei num banco e tenho lá somente a prova daquele depósito feito, eu posso provar o pagamento. Mas isso é uma presunção relativa. Por quê? E se eu colocar um envelope, em branco? Coloquei o envelope em branco e digitei que estava depositando 10 mil reais. Paguei a dívida? Não, pois é uma presunção relativa. Se a pessoa ela mostrar que não caiu aquele depósito na conta dela, ela consegue mostrar que esse pagamento não foi feito. Por isso que é uma presunção relativa que o pagamento foi feito. Mesmo que não tenha os requisitos do artigo 320, ainda assim você poderá ter uma quitação. Mas terá que ser analisado o caso concreto para se fazer essa conclusão. Tranquilo? Pronto, então? Seguinte. Olha, a posse do título ela vai provar que você tem ali o pagamento feito.
tá? E a posse do título, ela, na verdade, ela seria a devolução do título ao devedor. O devedor ele tem ali de volta o título para ele. E está lá no artigo 324. A entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento. Se o título foi devolvido ao devedor, você presume que ele fez aquele pagamento. E olha que interessante, eu gosto desse artigo 321. Presta atenção nele. Nos débitos, cuja quitação consista na devolução do título, perdido este, poderá o devedor exigir, retendo o pagamento, declaração do credor que inutilize o título desaparecido. Presta atenção, eu te dei uma nota promissória, falando assim, eu, Daniel, prometo que te pagarei 10 mil reais no dia X. Isso é uma nota promissória. Chega o dia X, você me cobra, Daniel, me dá lá os 10 mil reais. Eu te falo, te pago, mas me dá pra cá a nota. E você vira pra mim e fala, ih, Daniel, perdi a nota. E eu vou lá e falo, não, tranquilo, toma aqui os 10 mil reais e vai pra casa. Paguei? Paguei. Qual é a prova que eu tenho desse pagamento? Nenhum. Te entreguei os 10 mil reais, não recebi recibo, não recebi uma nota promissória, não recebi nada. E aí você depois vai lá e ajuiza uma ação pedindo essas 10 mil reais, essa nota promissória. Qual a chance de você ganhar essa ação? Muita. As chances são altas, pois quem paga mal paga duas vezes. Já te falei isso 1 milhão de vezes. Por isso que se a pessoa falar, ih, Daniel, perdi a nota promissória. Olha, tudo bem, eu te pago, mas me dá aí uma declaração de que você perdeu a nota promissória e que você se compromete a inutilizar caso você encontre ela. Dessa forma eu posso te pagar e, claro, eu quero também a quitação, pois se eu faço o pagamento dessa forma, eu não serei prejudicado. Tranquilo? E se a obrigação ela tiver como pagamento cotas periódicas? Como assim cotas periódicas? Eu tenho que pagar aluguel. Todos os meses eu tenho que pagar R$1.000 de aluguel. E aí eu não paguei janeiro, não paguei fevereiro, não paguei março. Chegou o mês de abril, fui fazer o pagamento. E aí quando eu fui fazer o pagamento, o dono da imobiliária não assistiu essa aula e vacilou. Tá vendo? Tem que estudar, gente. Vamos estudar que a gente não faz pagamento errado. O dono da imobiliária não assistiu essa aula e ele me deu um recibo. Olha, Daniel pagou o aluguel do mês de abril. E me deu o recibo. Pronto. Olha só. De acordo com o artigo 323, quando você paga a prestação mais recente, você presume que você pagou todas as demais prestações. Lá no artigo 322, então, fala para você que se você fez o pagamento da última prestação, você pressupõe o pagamento das demais. Por isso que é comum vir no recibo de pagamento, na quitação, que o pagamento dessa parcela não significa a quitação das anteriores. Para que isso? Para evitar essa presunção, pois de acordo com o artigo 322, se a pessoa paga a última, presume que ela pagou todas as anteriores. E mais do que isso, de acordo com o artigo 323, se você pagou o capital, você presume que você pagou todos os juros. Fui lá na imobiliária e a imobiliária me deu um recibo e não fez nenhum tipo de ressalva. E eu estava ali com 50 dias de atraso. Ela pode me cobrar juros agora? Pois se ela deu um recibo falando que eu paguei o valor principal, presume-se que eu paguei o valor dos juros, a não ser que esteja expresso dizendo lá que o pagamento desse valor não implica no pagamento dos juros. Aí sim, pois ambos são presunções relativas. E as despesas com o pagamento? Quem arca com as despesas do pagamento? As despesas são a cargo do devedor. É o devedor que tem que pagar com tudo. Ele já não está devendo a coisa? Se ele está devendo a coisa, é dele todos os custos. Ah, professor, então por que quando eu compro lá na americanas.com alguma coisa, eles querem me cobrar um frete? Olha, a regra geral é que as despesas são do devedor. Mas a regra geral também, a gente vai estudar isso na nossa próxima aula, é que a obrigação ela tem que ser paga no domicílio do próprio devedor. É o credor que vai até ele. É só você lembrar, eu já te falei isso. Seu Barriga e seu Madruga. Como que é a obrigação do seu Barriga e do seu Madruga? O seu Barriga vai cobrar o aluguel na casa do seu Madruga. É assim, o credor vai até a casa do devedor cobrar. Por isso que a pessoa ela pode pactuar um frete, uma taxa de entrega, para que você tenha ali a comodidade de receber aquilo na sua casa. Mas a regra geral é que as despesas elas são suportadas pelo devedor, a não ser que as partes tenham pactuado de forma diferente. Tranquilo? Além disso, e se nós tivermos o pagamento por medida ou peso? O que acontece no pagamento por medida ou por peso? Tá? Presta atenção aí no slide. Pessoal, se acontece o pagamento por medida ou por peso, você terá que entender que o pagamento ele acontece no local da execução. Ou seja, você vai analisar qual é a medida no lugar da execução. Como assim, Daniel? Te explico. Presta muita atenção aí no slide. Olha só a medida de alqueire.
Alqueire paulista equivale a 2,42 hectares. Alqueire mineiro equivale a 4,84 hectares. E alqueire baiano equivale a 9,68 hectares. E aí, um mineiro e um baiano, eles fazem um contrato de uma venda de um sítio, de uma parte de um sítio, de uma parte de uma fazenda lá em São Paulo. E aí é o seguinte, eles colocam no contrato somente essa informação, que, olha, está sendo vendido 10 alqueires pelo valor de R$ 1.000. Ponto. 10 alqueires. Te pergunto, o mineiro vendeu achando que ele estava vendendo 40 hectares, que seriam o equivalente ali a 10 alqueires mineiros. O baiano achou que estava comprando 90 hectares, pois equivale ali a 10 alqueires baianos. Mas a fazenda ela fica em São Paulo e as partes elas não falaram qual é a medida de alqueire que seria adotada, só falaram que seria alqueires. Quanto que foi transacionado então? Somente 20 hectares, pois foram alqueires paulistas, já que a obrigação ela deveria ser executada lá em São Paulo. Presta muita atenção aqui então, volta lá para o slide, olha só. Alqueire paulista equivale a 2,42. Se a obrigação ela tem que ser paga em São Paulo, significa dizer que a medida a ser analisada é a medida do alqueire paulista. Por que é a medida do alqueire paulista? Pois é no local da execução. É isso que está escrito no artigo 326. Ah, Daniel, mas e se a pessoa colocar no contrato que vai ser alqueire mineiro? Perfeito! Só vai ser o do local da execução se as partes não tiverem convencionado isso em contrato. Ou seja, então, pessoal, foca aqui em mim aqui então. Se você tem uma obrigação com alguém e você não estipula qual é a medida e tem mais de uma medida para aquela mesma obrigação, exemplo nós vimos aqui do alqueire, você vai presumir que a medida será do local da execução da obrigação e não a das partes. Tranquilo? Nós vimos aqui nessa aula, então, os aspectos objetivos do pagamento. Espero que você tenha gostado. Não deixe de se inscrever aqui no canal para você continuar acompanhando a nossa série sobre o direito das obrigações. Te espero na nossa próxima aula. Um abraço e até lá!